pregação da palavra de Deus. Por isso convidamos a todos a abrirem a Escritura na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segundo aos Tessalonicenses 3, nós vamos ler mais uma vez todo o capítulo. É uma série de exposições neste capítulo, mas a nossa exposição vai iniciar a partir do versículo 6. Segundo Tessalonicenses 3, todo o capítulo, os irmãos acompanham a leitura, diz a autoritativa palavra de Deus. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, em virtude da Tua palavra lida, é um momento, ó Deus, de transmiti-la, Senhor, de explicá-la, Senhor, aplicá-la às vidas, aos ouvidos, que o Senhor há de conceder esta oportunidade, e para que, ó Deus, cumpramos com o objetivo principal, que é glorificar o Teu nome, por meio da pregação. Nós pedimos, ó Deus, o auxílio do Espírito Santo para conosco. Tu sabes, ó Deus, bem sabes quem somos e as nossas condições, todas as nossas limitações, que, ó Deus, jamais temos em nós mesmos, ó Deus, a capacidade de poder, Senhor, trazer a mensagem de nós mesmos, a fiel mensagem. Então, ó Deus, na Tua dependência, na dependência do Teu Espírito, nós nos colocamos e Te rogamos, ó Deus, a direção. E também, Senhor, aos ouvintes, concede, Senhor, trabalha nos corações, dá a compreensão, ó Deus, dá um entendimento, sensibiliza, ó Deus. Quebra, Senhor, as barreiras, as dificuldades, os impedimentos mentais. Quem sabe, ó Deus, há instruções, orientações que os ouvintes já receberam a respeito daquilo que vai ser falado, que não estavam de acordo com a Tua vontade, e agora, Senhor, pode vir, Senhor, a verdadeira instrução, pode vir a dúvida, o questionamento, que o Senhor, na Sua graça, por meio do Teu Espírito, remova, esclareça, retire, Senhor, a compreensão errada e dê a compreensão verdadeira, real, correta. Nós dependemos, ó Deus, da Tua palavra, as almas, o destino eterno das nossas vidas, ó Deus, depende de Ti. Assim nós nos colocamos, ó Deus, e Te rogamos estas coisas para que Teu nome seja glorificado, ó Deus, nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Orientações para que a igreja continue madura. Essa é a terceira exposição nesse texto, parte 3. Terceiro sermão no último capítulo da carta de Paulo aos irmãos em Tessalônica. Paulo está complementando seus ensinos para essa igreja jovem,
mais operante, uma igreja que amadureceu muito rapidamente devido às provações que passou. Muito provavelmente foi por conta disso. Nós usamos uma expressão no popular, né? Amadureceu no carbureto, na pressão, na dificuldade que veio. Mas fez isso, irmãos, de maneira impressionante. Manteve uma firmeza exemplar que ultrapassou as fronteiras. Ali, de fato, como o apóstolo Paulo colocou na sua primeira epístola, foi evidenciado fé, esperança e amor na vida daqueles irmãos, porque, irmãos, permanecer fiel, aquela igreja permaneceu fiel, mesmo em meio a muitas dificuldades, muitas tribulações. O apóstolo Paulo, irmão, sequer conseguiu ficar em Tessalônica, não foi possível, devido à perseguição que sobreveio. Então aqueles irmãos ali se mantiveram de tal maneira que o seu exemplo, ele ultrapassou as fronteiras da cidade, não ficou nem só na cidade. A cidade de Tessalônica, irmãos, era um importante centro comercial, ficava na famosa Via Inácia. Era uma via que ligava o Oriente ao Ocidente. E ainda, irmãos, ela estava no centro do litoral. E a partir dali, você podia ter conhecidos daquela época. Então, o que aconteceu com a fé daqueles irmãos? Ela se propagou. Então, Deus deu a condição ali, trouxe a verdadeira fé para aqueles irmãos e deu a condição para que aquela fé se espalhasse. E por que ela se espalhou? Porque aqueles irmãos viviam o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, de forma plena, exemplar. Eles eram um modelo, uma igreja modelo. Entretanto, ainda havia deficiências. Haviam deficiências que precisavam ser tratadas. Paulo, então, vai finalizando essa carta com este objetivo. Uma vez que a temática da vinda de Cristo se tornou a principal naquela igreja, naquele momento, Paulo foi orientando aqueles irmãos, preparando aqueles irmãos para a vinda de Cristo, preparando aqueles irmãos para que eles continuassem maduros e amadurecendo ainda mais até a vinda de Cristo, porque não se sabia quando ela ocorreria, evidentemente. Então ele deu algumas instruções, ele deu algumas orientações, e nós vimos nesses 2 primeiros sermões 6 orientações para que a igreja continuasse madura, para que aquela igreja continuasse madura. Evidentemente que essas instruções, elas servem para toda e qualquer igreja. Quais instruções foram essas? Primeiro, Paulo disse: meus irmãos, tenham ciência que vocês sempre estarão em guerra. Uma igreja verdadeira, uma igreja fiel, uma igreja madura, ela precisa ter ciência dessa verdade. Aquilo era muito importante para aqueles irmãos, porque eles estavam passando por dificuldades e provações, e poderia ocorrer de eles baixarem a guarda em algum momento. Poderia baixar a guarda, talvez pelo cansaço, ou até quando Deus lhe desse algum alívio, porque Deus dá algum alívio à igreja. Paulo estava dizendo: irmãos, olha, nós sempre estamos em guerra. A fé não é de todos. Há homens perversos e maus, sempre vai haver. Satanás nunca vai cansar. Nós cansamos, nós sentimos fome, sentimos sede, mas Satanás não tem essas limitações. Se não nos renovarmos constantemente com a palavra do Senhor, se não estivermos nos alimentando, nos bebendo constantemente da palavra do Senhor, se não estivermos descansando sempre no Senhor, confiando na sua providência, nós vamos fraquejar, pode ter certeza, porque a guerra nunca vai cessar. Então ele disse: tenha ciência que você sempre está em guerra. Foi a primeira orientação. A segunda: não deixe de interceder pelo Evangelho, pela expansão do Evangelho. Não deixe de trabalhar pela expansão do Evangelho e pelos ministros do Evangelho. É assim que a igreja vai se manter madura, porque a igreja não vai perder o foco, porque o foco da igreja tem que ser a palavra, tem que ser Cristo, tem que ser o Verbo. Nós estamos vendo aí, irmãos, muitas igrejas já perderam o seu foco. O Evangelho é um adendo, o Evangelho é um acessório, mas não é o principal. Estratégias se tornam o principal. Se elaboram estratégias para alcançar os perdidos,
e o evangelho fica aqui de lado. Eu vou elaborar a estratégia e vou aplicar o evangelho. Muitos creem que sem estratégia o evangelho não funciona. Isso é uma mentalidade humana, irmãos. A mensagem é: prega a palavra. Prega a palavra. Então, interceda pelo evangelho e pelos ministros do evangelho. Terceiro, você precisa continuar confiando na fidelidade de Deus. O Senhor é fiel, porque se não considerarmos, também há com certeza a possibilidade, fatalmente a igreja vai fraquejar. Ela vai fraquejar. Vai haver sempre, a igreja fiel sempre vai sofrer apertos fortes. Sempre vão haver provas. E, irmãos, é como se tem na escola. Veja, quando você vai avançando de conhecimento, no conhecimento, as provas vão se tornando cada vez mais elaboradas, não é? Usando a matemática como um exemplo, depois que você aprende a somar, depois que você aprende a subtrair, normalmente você vai aprender a multiplicar e dividir. Depois que você aprende a multiplicação, você vai para a potenciação. Depois você vai aprender, você aprendeu potência, você vai aprender raiz quadrada. E assim vai seguindo, você vai para os logaritmos, depois você vai para a integral, integração, derivação e assim sucessivamente. À medida que você vai recebendo as lições da parte de Deus, normalmente as provas não são mais de somar e subtrair. Normalmente não são. Vai haver um conjunto, você vai ter provas que você vai precisar somar, subtrair, multiplicar, dividir, tirar a raiz quadrada. Confie na fidelidade de Deus, porque a coisa, não pense que vai diminuindo. À medida que o tempo vai passando, e lembre-se do tema central, que é a volta de Cristo, à medida que se vai avançando no tempo, a coisa vai apertando mais, porque o homem da iniquidade, o terreno vai sendo cada vez mais preparado para ele chegar. Então, confie na fidelidade. Em quarto lugar, Paulo disse: olhe, não deixe de continuar praticando aquilo que vocês fizeram. Continue obedecendo ao evangelho. Essa é a fórmula. Mantenha suas práticas. Paulo disse: eu sei que vocês estão fazendo as coisas e eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo. Porque se vocês deixarem de fazer aquilo que o Senhor determinou e aquilo que fez com que vocês chegassem até aqui, se vocês abrirem mão disso, se vocês acharem que vocês podem, porque já estão maduros, abrir mão disso, vocês vão perder a sua maturidade, vocês vão virar meninos. Quinto lugar, peça ao Espírito que direcione seu coração ao amor de Deus. Aquilo que você está fazendo, atentem bem, irmãos, que você tem aqui um conjunto e uma certa progressão. Aquilo que você está fazendo, você tem que fazer em função do amor a Deus, do amor de Deus. Porque senão você pode fazer as coisas, mas não por amor a Deus, por amor a outras coisas. E você continuar na igreja e continuar participando da igreja, mas seu coração não está mais direcionado ao amor de Deus. Você já deslocou esse amor para outra coisa, mas você continua na igreja, participando da igreja, vindo para a igreja. Por fim, nós vimos em sexto lugar, na sequência, peça ao Espírito que direcione seu coração a perseverar em Cristo. O que significa? Cristo é o teu exemplo. Cristo é a tua referência. Os irmãos vão ver na sequência a importância disso. Você tem um conjunto, irmãos, de orientações e elas se complementam. Porque quando você deixa de atentar para uma dessas instruções, vai haver problemas, haverão problemas, vai haver dificuldade e isso vai afetar a igreja. Então nós vimos essas 6 orientações. Nessa noite nós veremos mais algumas orientações, e a sétima delas que Paulo dá à igreja é: exerçam a disciplina. Observem aí a partir do versículo 6 em diante. Versículo 6 diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. A disciplina é um ato de amor, é uma necessidade muito grande das igrejas. Paulo traz aqui esse ensinamento com a autoridade apostólica, com a tonalidade de exortação, mostrando o quanto a disciplina é necessária para que a igreja continue madura. Tanto é, irmãos, que a disciplina compõe uma das 3 marcas que os reformadores consideraram como essenciais numa igreja verdadeira. A primeira é uma marca de uma igreja verdadeira: a genuína pregação da palavra. A segunda marca,
o uso adequado, correto, bíblico das ordenanças ou sacramentos. Em terceiro, é a prática da disciplina, porque se não há prática da disciplina, a pregação genuína ela vai ser ineficaz. E os meios de graça também vão ser ineficazes, considerando as ordenanças como representativo de todos os meios de graça. Mas a disciplina precisa ser exercida em amor, aplicada em amor. Esse detalhe do amor é extremamente importante por causa da corrupção que há no coração humano, porque temos a tendência de ir para os extremos, ou ser um carrasco na aplicação da disciplina e demonstrar falta de amor, como também evitar de exercer a disciplina que manifesta também falta de amor. Nós temos com muita facilidade motivos e razões para não manifestar o amor. Qualquer que seja a questão, omissão ou acusação, a disciplina precisa ser exercida pela igreja para que ela se mantenha madura e firme em amor. É isso que Paulo está nos mostrando nesses versículos. Vou ler de novo para os irmãos, versículo 6 e depois o versículo 15 deste capítulo. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Versículo 15. Lembra aos irmãos que esse mandamento e exortação sobre a disciplina, Paulo já havia dado na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Segure aí 2 Tessalonicenses 3 e volte um pouquinho na sua Bíblia, primeiro aos Tessalonicenses 5, só volte um pouquinho. 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Esse aqui, olha, advirtam os ociosos é a disciplina. Apliquem a disciplina. E olha que Paulo sempre se dirige a todos os irmãos, porque essa é uma responsabilidade de toda a igreja. Se toda a igreja não exercita a repreensão, a admoestação e a disciplina, ela não se mantém firme. Irmãos, não ignorem essa instrução, não ignorem esse detalhe. Eu vou lhe dizer por quê. Porque disciplinar, exortar e admoestar não é fácil, mas é necessário. E diga aos irmãos, todas as instruções bíblicas relativas à disciplina, elas são direcionadas a cada um dos irmãos que compõem a igreja. Eu desafio os irmãos a mostrar na Bíblia o versículo que diz respeito à disciplina, que não esteja convocando todos os irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque os irmãos pensam que a disciplina é função do pastor. Eu tenho certeza que os irmãos sabem disso e provavelmente já tenham conhecimento ou vivenciaram isso quando a disciplina foi exercida em alguma igreja que os irmãos tenham conhecimento, porque é difícil. Uma das coisas mais difíceis é ver uma igreja exercitando nos dias de hoje a disciplina. Só que a responsabilidade é de todos. Quando a igreja não faz isso, quando a igreja é conivente com o erro, quando a igreja se compadece, entre aspas, do irmão faltoso, ela não está tratando uma doença. E isso vai se espalhar. E isso vai afetar toda a igreja. Qual era o problema em Tessalônica? Alguns crentes, mesmo depois de exortados, preferiram continuar no erro. E por isso que o apóstolo Paulo reforçou isso. Ele já tinha dito anterior: advirtam os ociosos. Mas veja, na primeira carta, na segunda ele insiste. Por que insiste? Porque aquilo não foi feito. Na segunda carta ele diz que há alguns que continuam andando de forma desordenada. Como a igreja deveria tratar? Deixar que o fermento levedasse a massa toda? Porque é isso que acontece, irmãos. Ou então, o outro lado, tratar essas pessoas como inimigas, pessoas hostis e violentas? Não, isso aí são os extremos. Paulo está orientando a igreja a lidar com essas pessoas de maneira firme, mas amorosa. Por quê? Porque o objetivo da disciplina é a correção. E a correção só vem com amor. Não existe correção na igreja se não for com amor. Amor a Deus em primeiro lugar, amor a Cristo, cabeça da igreja, amor à igreja, amor a um irmão que é um eleito de Deus.
Especificamente, qual era o pecado que Paulo está se referindo aqui? Paulo nos diz que alguns estavam vivendo de forma desordenada. Como foi que isso aconteceu? Preste bem atenção. Como foi que isso aconteceu na igreja de Tessalônica? E aí nós vamos dar ênfase mais uma vez ao ensinamento da palavra, ao ensinamento correto. Sabe por que os irmãos estavam andando desordenados? Porque eles abraçaram uma teologia errada. Eles passaram a ter um entendimento errado. Teologia errada, irmãos, prática errada. Ora, se você já tem dificuldade de ter uma ortopraxia quando você tem uma ortodoxia, imagine quando você não tem. Ou seja, se já é uma luta você pôr em prática os ensinos corretos da palavra de Deus, imagine o que acontece quando você tem ensino errado. Havia um ensino errado, corria na igreja uma orientação de que Cristo estava para voltar hoje ou amanhã no máximo. E aí, irmãos que tinham esse entendimento estavam vivendo de uma maneira errada e deixaram de trabalhar e começaram a viver às custas dos demais. Eles se deram à preguiça. Veja aí nos versículos 10 e 11 de 2 Tessalonicenses capítulo 3. Porque quando ainda convosco, quando foi isso? Quando ele estava orientando, instruindo pessoalmente os irmãos, vos ordenamos. Olha o que é que Paulo disse, irmãos, olha o que Paulo ordenou. Se alguém não quer trabalhar também, não coma. Já havia esse entendimento, já estava circulando algo ali, e ele orientou. Olha o 11: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, ele esteve lá, deu as instruções, precisou sair, não conseguiu voltar porque Satanás não lhe permitiu, mas mandou mensageiros. As informações chegaram até eles de que haviam pessoas que estavam insistindo nesse erro, que ele já havia orientado anteriormente. É possível que estivessem se ocupando em falar as heresias a respeito da vinda de Cristo, e nisso se achavam no direito de ser sustentados pelos demais irmãos, e ainda se envolviam em fofocas. Veja, diz, se intrometem na vida alheia. Então, além de não trabalhar, esses crentes estavam com maledicências. Nossos dias, irmãos, de ociosidade, escute bem isso. Isso é uma frase de uma pessoa anônima, não sabemos quem disse isso, mas é uma verdade. Nossos dias de ociosidade são os dias de atividade de Satanás. Matthew Henry disse: a ociosidade tenta a Deus em vez de confiar nele. Um comentador dessa epístola disse: eles não eram ativos em algo proveitoso, mas ativos em tratar da vida alheia. Eles se tornaram bisbilhoteiros, farejadores da vida alheia. Nós devemos nos ocupar com nossos próprios pecados, em vez de ficarmos espalhando boatarias. E a maneira mais vergonhosa de nos exaltarmos é criticar as outras pessoas. Isso acontece muito. Você quer se colocar numa situação superior, você não fala de si mesmo, você fala do outro, agora fala mal. Como a igreja deve agir numa situação como essa? Paulo disse: admoestar, admoestação amorosa, repreender de forma branda e benevolente, mostrando o mal feito e recomendando aquilo que se deve fazer. Olha, você está fazendo assim, está errado, você deve fazer dessa maneira, que aqui é como a palavra de Deus diz. Não é tratar de maneira virulenta, mas com afeição fraterna, mansidão, compaixão, ternura, mas com firmeza, não se tornando conivente com o erro, com o pecado. Muitos irmãos são próximos uns com o outro, aí acaba o quê? Eu não tenho coragem. A Bíblia está mandando: advirta, exorte, tenha coragem, faça com amor, faça com firmeza. Essa instrução, irmãos, está em perfeita harmonia com as orientações que Cristo deu em Mateus 18, do 15 ao 17. Para o pastor John Gill, andar desordenadamente denotava uma ação progressiva. Paulo mostra isso. A gente já disse anteriormente, orientou, e as pessoas continuam fazendo. Então essas pessoas desordenadas não param, crescem cada vez mais. Eram pessoas que tinham prazer em fazer essas coisas, então tinha que ser firme. Eles estavam escolhendo caminhar nos seus próprios caminhos, trilhar pelo seu próprio entendimento. Não, eu entendo desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Continuavam dessa maneira mesmo depois de serem advertidos de forma particular, e alguns deles até por toda a igreja. Então essas pessoas, irmãos, não eram ignorantes com relação ao que era para se fazer. Por isso que o apóstolo Paulo deixa muito claro: nós, quando tivemos aí, nós já falamos disso,
E o pessoal continua insistindo nisso daí. Então eles eram rebeldes. Eles estavam vivendo desordenamento por conveniência, rebeldia aos ensinamentos já recebidos. Eles estavam vivendo fora do caminho, não por falta de luz, mas por se recusarem a obedecer. Então, eles devem ser tratados como rebeldes. Então, o primeiro passo é advirta. O segundo, se mantém desse jeito, se separe. Olha o versículo 6 novamente. Diz 2 Tessalonicenses 3. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeste. Os irmãos sabem que essa tradição aqui são os mandamentos do Senhor Jesus ensinados por Paulo, Silas e Timóteo, por todos eles. Eles não ouviram as exortações, não ouviram, então eu não vou me juntar, eu não vou concordar, eu não estou junto não com você, irmão, estou não. Você sabe o que devia fazer e não está fazendo. Você foi instruído, você não é ignorante, você está, na verdade, dando as costas para as instruções que vou receber. E essas instruções foram pessoais e instruções por meio das cartas. Essa, lembre os irmãos, é a segunda carta, a segunda. Essas pessoas estavam insistindo no erro, e Paulo inclusive lhes deu o exemplo de como proceder, mas eles deliberadamente ignoraram, continuaram na ociosidade e na prática da maledicência, se intrometendo na vida dos irmãos e causando muito dano aos líderes. Voltemos ao texto, versículo 7 em diante. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então Paulo mostrou seu próprio exemplo, que ele tendo o direito de receber, ele tinha o direito de receber, irmãos, todo o sustento da igreja. Lá em 1 Coríntios 9, do 6 ao 14, nos mostra isso. Ele tinha direito de receber todo o sustento, mas ele trabalhou com as suas próprias mãos para prover o seu sustento. A Bíblia deixa claro que todo obreiro cristão tem o direito de receber sustento da igreja onde serve ao Senhor. Está lá em Lucas 10, 7, Gálatas 6, 6, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Consequentemente, não se deve usar o exemplo de Paulo como desculpa para não sustentar os servos de Deus. De forma alguma. Paulo era uma exceção. Evidentemente que cabe aqui, principalmente nos dias de hoje, uma grande advertência aos falsos obreiros, aos falsos mestres, aos falsos pastores que se aproveitam do rebanho. O líder espiritual está a serviço do rebanho. Ele está para servir, não para ser servido por ele. Ele deve ser pastor do rebanho e não explorador do rebanho. Paulo não fez do ministério uma plataforma para se enriquecer. Ele não mercadejava o evangelho. E quem fizer isso vai prestar contas ao cabeça da igreja. Por que Paulo trabalhava? Porque a igreja não podia sustentá-lo adequadamente. É interessante, irmãos, observarmos que Paulo agradeceu imensamente aos filipenses a oferta que eles enviaram. Isso aqui é importante, principalmente eu digo esse tema nos dias de hoje. Há muitas acusações, Há muitos falsos obreiros, aproveitadores. Mais uma vez, segundo aos Tessalonicenses, abre em Filipenses capítulo 4. Paulo, apesar de trabalhar, havia momentos em que ele precisava da oferta dos irmãos. Filipenses 4:10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então, qual era o cuidado? Do sustento. Olha o versículo 14 agora. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele trabalhava, mas mesmo assim precisava de suporte. Paulo, havia situações que necessitava do auxílio das igrejas.
para complemento do seu sustento. Isso tudo, irmãos, era para mostrar que Paulo estava dando exemplo para aqueles irmãos que se recusavam a ouvir o apóstolo. Então a igreja não podia continuar tolerando a atitude daqueles irmãos, como a igreja não pode tolerar nenhum irmão que ande de maneira contrária ao evangelho. Aqui havia esse caso específico, mas nas igrejas no dia de hoje pode ser muitos outros casos. O irmão simplesmente se recusa, ele não quer dar ouvidos. E o que é que a igreja tem que fazer? Advirtam e se separe dele, aplique a disciplina. Mas é um irmão querido. Tá certo, só que você vai amar mais a quem? A Deus, a Cristo, ou ao irmão que está andando de forma desordenada? Lembre-se, ele está andando de forma desordenada, contrária às Escrituras. Desordenada nesse sentido, contrária às Escrituras. Versículo 11 e 12 novamente, voltando agora para 2 Tessalonicenses capítulo 3. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, olha o que é que Paulo diz: determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. É determinante. Vai fazer isso, não vai, excomunga, tira da igreja. Está trazendo mal à igreja, está sendo um fermento que está levedando a massa. Os irmãos vão ver na próxima orientação que isso estava exatamente acontecendo, porque para que a igreja continue firme e madura, ela precisa exortar, admoestar e exercer a disciplina. A última orientação que nós queremos trazer nessa noite para a igreja para que a igreja continue firme, é que ela precisa continuar a fazer o bem. Observe o versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Observem. Por que é que Paulo diz isso? Não vos canseis de fazer o bem. Eu quero trazer isso para os irmãos, à luz desse contexto. Porque qualquer que seja a situação ou circunstância que a igreja esteja passando, ela não pode deixar de fazer o que é bom e o que é correto. Por que Paulo disse isso, irmãos? Muito provavelmente, o mau exemplo de alguns irmãos, esses que estavam andando desordenadamente, estava contaminando outros, estava desanimando outros. Por quê? Porque eles estavam tolerando essas pessoas. E você acha que isso não vai trazer problema, não? Vai influenciar a igreja todinha. Isso, irmãos, infelizmente ocorre com muita frequência nas igrejas. O mau exemplo dos insubordinados afeta os demais. A exploração, no caso de Tessalônica, era a exploração daqueles que estavam vivendo na ociosidade, e a maledicência dos que viviam se intrometendo na vida dos demais estava como que pondo um freio na prática do bem. Veja, irmãos, não bastou Paulo exortar os rebeldes, precisou orientar e ordenar a igreja a exercitar a disciplina e ainda animar os que estavam sendo afetados por toda esta situação. E sabe o que eu quero lembrar aos irmãos? Essa igreja era uma igreja modelo, uma igreja exemplar. Acabou que eles estavam praticando menos as boas obras, por isso que Paulo disse: não canse de fazer o bem. Warren Wiersbe diz que os cristãos fiéis estavam desanimados com a conduta desses convertidos negligentes que se recusavam a trabalhar. Mas a recomendação de Paulo aos de Tessalônica é a mesma aos de Gálatas. Gálatas 6, 9 e 10 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A questão, irmãos, é que não podemos focar os olhos em quem está fazendo coisa errada. Nós devemos colocar os olhos, primeiro, evidentemente, em Cristo Jesus e em todos aqueles que estão fazendo a coisa certa. Nós precisamos olhar para as coisas do alto de cima, olhar para o trono de graça, tirar nossos olhos dos erros, das falhas. Precisamos pôr nossos olhos em Cristo. Num momento assim de alguma dificuldade, você vai perguntar: o que Cristo faria? Ou o que foi que Cristo fez? Maus exemplos, irmãos, não devem ser utilizados para justificar nossas atitudes. Nunca. Nós não podemos nem valorizá-los. Muitas vezes a gente diz: está vendo? Mas ele faz assim e dá certo. Não diga isso não, irmãos. Não pense assim não. Fazer o errado nunca dá certo. Estava acontecendo em Tessalônica. Paulo cuidou de alertá-los.
Como é que esses irmãos iriam se encontrar com Cristo dessa maneira? Eles estavam esperando, né, a vinda de Cristo. Cristo vai aparecer. Como é que eles iam se colocar diante de Cristo? Preste bem atenção aqui. Os crentes diligentes, aqueles que estão desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor, estão cuidando dos seus próprios assuntos e não vivem se intrometendo nos assuntos dos outros. Aqueles que se preocupam com seus próprios pecados e estão envidando todos os esforços para viver de maneira santa. O esposo que está se esforçando para amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa que está lutando para ser submissa, mortificando suas vontades, se dedicando no aprendizado da palavra, instruindo seus filhos na palavra, nos caminhos do Senhor. Os filhos que buscam lutar contra a sua rebeldia para honrarem seus pais e a Deus. Os irmãos que estão gastando suas energias para ajudar os outros, para expandir o reino, não devem estar com os olhos postos nos maus exemplos, nos maus testemunhos. Paulo está dizendo isso. Não canse de fazer aquilo que é certo. Tem gente fazendo errado, viu? Continue fazendo o que é certo. E os que estão fazendo errado? Advirtam, exorte e, se não ouvir, discipline, excomungue. Se aparte, mas faça isso com amor. Esse tipo de pecado, irmão, sempre afeta a igreja toda. O péssimo testemunho de alguns cristãos pode abalar a devoção e atrapalhar o serviço do restante da congregação. Bem mais do que o bom exemplo influencia positivamente os demais. Não é, a gente sempre nos diz isso, né? Sempre costuma dizer. Diz que notícia ruim se espalha mais rápido, né, do que notícia boa. E um mau exemplo influencia muito mais rápido e muito mais pessoas do que um bom exemplo. Não é verdade? Sabendo disso, Paulo disse àqueles irmãos: não cansem de fazer o bem. Nós não trabalhamos, irmãos, para sermos vistos pelos homens. Nós não atuamos no reino de Deus para esperarmos a recompensa dos homens. Não fazemos a obra por causa de homens. Por isso que nós não devemos ser influenciados pela má conduta dos homens. Todo cristão é um servo do Senhor. Efésios 2,10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Somos feitos novas criaturas para fazer o bem, para fazer aquilo que agrada ao nosso Pai, para contribuir com a igreja, com o reino de Deus. Cristo, irmãos, não cansou de fazer o bem aqui na terra. Mesmo quando estava pregado na cruz, sendo escarnecido, deixou de fazer o bem, se preocupou com sua mãe, perdoou o malfeitor que com ele estava sendo crucificado. Não foi? Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Cristo, irmão, nos perdoa e nos faz bem todos os dias, mesmo com toda a nossa rebeldia. Então Paulo, mais uma vez, exorta aqueles irmãos a não se cansarem de fazer o bem. A palavra grega é kalopoiel, significa fazer não apenas o que é direito, mas também o que é belo e o que é virtuoso. Ou seja, é o equivalente a fazer o que glorifica a Deus. Concluindo, irmãos, a igreja sempre precisa de orientações para continuar madura, para que se mantenha firme até a volta de Cristo. Se não atentar para esses ensinamentos, ela vai fracassar na caminhada, ela vai tropeçar. Meus irmãos, ela vai sofrer prejuízos e só a misericórdia de Deus para recuperar, porque para construir demora muito, mas para destruir é muito rápido. Não devemos nos enganar, não devemos, irmãos, negligenciar esses ensinos tão preciosos. O interesse do apóstolo é que essa igreja continuasse como um modelo, que mesmo agora já madura, ela não retrocedesse, porque se ela não atentasse para essas coisas, ela ia retroceder. O que fazer para se manter firme e madura? Deixa eu lembrar os irmãos: ter ciência que está sempre em guerra, interceder pelo evangelho e pelos ministros, confiar na fidelidade de Deus. 4, manter suas práticas obedecendo ao evangelho. 5, pedir ao Espírito que direcione o nosso coração ao amor de Deus. 6, pedir ao Espírito que direcione o nosso coração a perseverar em Cristo. 7, exercitar a disciplina. 8, continuar a fazer o bem em todas as circunstâncias. Que Deus nos abençoe, irmãos, com o entendimento da sua palavra. E no próximo sermão, permitindo Deus, nós encerraremos essa série no último capítulo de 2 Tessalonicenses. Amém. Vamos orar.